Carmila. Nos dias que se seguiram, nós duas nos tornamos amigas de fato. Tínhamos muita coisa em comum. Por outro lado, havia também alguma coisa que me incomodava. Mas acho melhor começar fazendo uma descrição de nossa hóspede. Era magra e extremamente ágil. Tinha um porte altivo, o que reforçava minha convicção de que pertencesse à nobreza. Seus traços eram delicados e muito bonitos. Os olhos grandes, negros e cintilantes, embora houvesse neles alguma frieza, assim como um toque de melancolia em sua expressão. Tinha um cabelo simplesmente maravilhoso. Eu nunca havia visto cabelos assim, tão lisos e compridos, caindo quase até a cintura. Eram castanhos escuros com reflexo dourado. Tão logo me senti à vontade com ela, toquei em seus cabelos, rindo de tão macios que eram. Eu gostava de segurá-los e deixá-los cair ao seu próprio peso quando minha amiga se sentava numa poltrona em seu quarto, enquanto conversava com sua voz doce. Eu brincava com eles e os espalhava sobre o espaldar da poltrona. Apesar da amigável intimidade que logo se estabeleceu entre nós, no que se referia a ela, a sua mãe, a sua história, a tudo que se relacionava com sua vida, sua reserva chegava a ser irritante. Talvez eu quisesse saber demais. Talvez devesse me resignar com a promessa feita por meu pai, a mãe dela. Mas a curiosidade é um sentimento difícil de ser contido. Além do mais, que mal podia haver em me contar essas coisas? Afinal, ela confiava em mim ou não? Por que não deveria acreditar que eu falava a verdade ao dizer que manteria entre nós duas qualquer coisa que me revelasse? Porém, não posso dizer que essa persistente recusa em falar de si mesma tenha sido motivo de discussão entre nós. Na verdade, nossa hóspede preferia não discutir sobre nada. De resto, não era bem educado da minha parte insistir em fazê-la falar do que não queria, por mais difícil que fosse eu me conter. O que ela me dizia, na minha avaliação, era o mesmo que nada. Somando tudo, eram 3 informações. Primeira, seu nome era Carmila. Segundo, sua família era nobre e muito antiga. Terceiro, seu lar ficava no oeste. Quanto ao nome de sua família, propriamente, ao nome de sua casa e do país em que morava, nunca me disse nada. Naturalmente, não ficava aborrecendo-a com minhas perguntas o tempo todo. Na verdade, de vez em quando, sempre que surgia uma oportunidade, eu aproveitava para fazer uma pergunta. De qualquer modo, não importava as táticas que eu empregasse, todas fracassaram. Meus melhores argumentos de nada adiantaram. Por outro lado, suas evasivas vinham sempre acompanhadas de tantas declarações de confiança e simpatia por mim que eu não conseguia me sentir magoada. Carmila passava o braço em volta dos meus ombros, aproximava o rosto do meu e sussurrava com lábios colados a meu ouvido. Querida, não fique triste. Não pense que é por maldade que eu me mantenho em silêncio. Se eu pudesse, me abriria completamente para você, porque eu gosto de você como jamais gostei de ninguém. E então, ao se calar, ela me abraçava bem apertado e encostava seus lábios em minha face, beijando-me suavemente. Eu não gostava muito disso, não. Na verdade, achava esquisito, tentando me libertar de seus braços, mas parecia que as energias me faltavam. Suas palavras soavam aos meus ouvidos como cantigas de ninar e desarmavam toda a minha resistência, deixando-me atordoada, de modo que eu só conseguia me recobrar quando ela me largava. Quando Carmila ficava assim, eu quase deixava de simpatizar com ela. Mas era uma sensação ambígua, contraditória, em que o prazer e a ternura se misturavam com uma certa aversão, ou mesmo nojo. Simultaneamente, me parecia que eu a amava e odiava, sendo descabidos tanto um sentimento quanto outro. Escrevo este relato depois de um período de mais de 10 anos, com a mão trêmula. Ainda me sinto confusa e atormentada pelas recordações de certas coisas que aconteceram, da terrível provação por que passei. Apesar disso, minhas memórias são bem nítidas e não há meio de eu perder o fio da meada. Às vezes, depois de uma hora fechada em si mesma, Carmila tomava minha mão na sua e a acariciava com grande suavidade. Transtornada, ela fixava seus olhos ardentes nos meus, arfando numa espécie de êxtase.
Na verdade, parecia apaixonada, o que me embaraçava e assustava. Mas como se estivesse hipnotizada, eu não conseguia resistir. E ela me abraçava e beijava, dizendo em meu ouvido: "Você é minha. Você tem de ser minha. Você e eu seremos uma para sempre." Depois me largava e eu ficava tremendo, perplexa, perguntando-me o que ela queria dizer com isso. Como assim? Talvez eu a lembrasse de alguém que ela amava, não sei. De qualquer modo, certa vez, tomei coragem e protestei. "Pare, não faça isso. Não gosto disso. Eu não conheço você. Eu nem sequer me conheço quando você faz isso e fala assim." Diante de minha irritação, Carmila apenas suspirou e não disse mais uma palavra. Confesso que eu me esforçava para tentar entendê-la, mas não conseguia chegar a uma teoria satisfatória. Não me parecia que agisse assim para me provocar. Era como se, às vezes, experimentasse um incontrolável surto de impulsividade e quisesse, como um bicho, me devorar. Talvez fosse meio louca ou sofresse de algum desvio de personalidade. Cheguei a pensar que ela podia ser um garoto que entrou em minha casa disfarçado para me seduzir. Já tinha lido histórias assim, mas não. Claro, não podia. Tudo. Entre esses momentos apaixonados, havia grandes intervalos em que Carmila se comportava tranquilamente como uma pessoa normal, agindo até de modo muito feminino. Então, nós nos divertíamos como boas amigas, apesar de seu olhar não desgrudar de mim. Em outras coisas, ela tinha hábitos que me pareciam estranhos, embora talvez não fossem anormais para quem vive numa cidade grande. Só para mim, acostumada a viver naquele isolamento. Carmila acordava tarde, em geral quando já escurecia, o que, com a proximidade do inverno, acontecia ainda no meio da tarde. Então, saíamos para dar uma volta, mas ela se cansava rapidamente e logo queria voltar para o castelo. Essa indisposição física não correspondia à sua agilidade mental, pois Carmila não conseguia ficar de boca fechada. Em algumas dessas conversas, fez referências à sua casa, dando a entender que pertencia a um povo de costumes e maneiras exóticas, sobre o qual nada sabíamos. Seu país natal provavelmente deveria ser ainda mais longe do que eu imaginava. Uma tarde, quando estávamos sentadas debaixo de umas árvores na orla da clareira, um cortejo fúnebre passou por nós. Era a procissão do enterro de uma garota a quem eu conhecera, filha de um camponês que morava nas redondezas. O pai, devastado, seguia atrás do caixão da filha, que era conduzido sobre uma carroça. Muitas pessoas o acompanhavam, cantando hinos religiosos. Levantei-me em respeito à falecida e juntei minha voz à das pessoas do cortejo. Carmila me puxou pelo braço de modo rude. Voltei-me para ela surpresa. "Você não percebe que isso não faz o menor sentido?" resmungou ríspida. "Pelo contrário", repliquei. "Acho que é algo reconfortante para quem fica." Tornei a acompanhar o canto e Carmila novamente me interrompeu. "Você está machucando os meus ouvidos", exclamou irritada, escondendo as orelhas com as mãos. "Quem lhe garante que eu tenho a mesma religião que a sua? Além disso, eu odeio funerais. São uma idiotice. Você vai morrer, todo mundo vai morrer e vai ser melhor assim. Vamos embora daqui." "Pensei que você sabia que ela tinha morrido e ia ser enterrada hoje." "Ela? Não sei quem é ela e não ligo nada para camponeses", Carmila declarou furiosa. "Essa garota teve uma morte estranha", contei. "Dizem que ela foi assombrada por um fantasma e ficou tão apavorada que acabou adoecendo." "Não me fale de fantasmas, senão eu não consigo dormir à noite." "Só espero que isso não seja uma doença, algum tipo de epidemia", continuei. "Faz uma semana, a esposa de um lenhador morreu também. Dizem que sentiu alucinações. Vi alguém que a agarrava e lhe mordia a garganta. Morreu em poucos dias. Papai acha que essas alucinações podem vir de algum tipo de febre." Como se não me escutasse, Carmila atalhou. "O que importa é que o funeral já passou e não vamos mais ser perturbadas com esses hinos idiotas. Isso estava me deixando louca. Vem, senta aqui. Me dá sua mão. Me ajuda a ficar calma." Eu tinha me afastado dela, sentando-me em outro banco.
mas Carmila veio atrás de mim. Seu rosto estava alterado, uma alteração alarmante que me horrorizou. Estava mortalmente pálida, a boca retorcida devido aos caninos que pareciam ter crescido e os olhos cintilavam como se ardessem em chamas. Tremia como alguém atacado por uma febre altíssima. Parecia consumir todas as suas energias para dominar o que estava lhe acontecendo. Afinal, soltou um grito convulsivo e depois disso, gradualmente, o ataque passou. Então voltou ao normal e, talvez para desfazer a má impressão que esse estranho espetáculo me causara, mostrou-se mais animada e conversadora do que o habitual. Voltamos para casa alegres, de mãos dadas, como se entre nós não pesasse a lembrança da morte.